Brasil é um dos maiores países do mundo em extensão territorial. E a gente percebe isso só de olhar para o mapa-mundi. O tamanho dessa mancha amarela dá uma ideia de como o nosso país é extenso. São 8.500.000 quilômetros quadrados de superfície. E você tem uma ideia de quanto é isso? O seu município, por exemplo, quantos quilômetros quadrados ele tem? De que tamanho é o quilômetro quadrado? Eu conheço um agricultor que planta hortaliças num sítio de 20 hectares. Você tem ideia do que significa isso? De que tamanho é o hectare? Para quem mora, por exemplo, nas cidades, eu pergunto, o quarteirão em que você vive tem 1 hectare de superfície? Tem mais que isso ou tem menos do que isso? Um amigo meu está reformando a casa e ele precisou trocar o carpete, que já estava um pouco gasto. Para isso, ele teve que calcular quantos metros quadrados tem o chão da sala e o chão dos quartos. E na hora também de colocar os azulejos na parede da cozinha, do banheiro, ele precisou calcular quantos metros quadrados de azulejo precisava comprar. Taco, azulejo, carpete, a gente compra por metro quadrado. Eu apresentei algumas situações relacionadas com o cálculo de área. A área de uma superfície é um número que nos diz quão extensa essa superfície é. Portanto, a área é uma medida. E sendo assim, para calcular áreas é preciso estabelecer unidades de medida, que nem o quilômetro quadrado, o hectare ou o metro quadrado. O metro quadrado você já conhece do programa anterior, está aqui ele. Um metro quadrado é a área de um quadrado cujos lados valem 1 metro. Este quadrado tem lados iguais a 1 metro. A extensão da sua superfície é 1 metro quadrado. Agora, olhe só estas outras unidades de medida de área. Este é o centímetro quadrado. Esta folha quadriculada tem 1 centímetro de lado em cada quadradinho. O centímetro quadrado é este quadradinho aqui. Esta outra é uma folha de papel milimetrado. Aqui os quadradinhos têm 1 milímetro de área. Olha só o milímetro quadrado. Ele é minúsculo. E este é um quadrado cujos lados medem 10 centímetros. 10 centímetros é a 10ª parte do metro. É um decímetro, um decímetro. Portanto, este é o decímetro quadrado. Agora veja bem, o metro quadrado, o decímetro quadrado, o centímetro quadrado e o milímetro quadrado, eu mostrei a você. Mas não vai dar para fazer o mesmo com o quilômetro quadrado. Ele não cabe aqui nas mãos da gente, não cabe aqui dentro do estúdio. Para ter uma ideia do tamanho do quilômetro quadrado, nós vamos fazer o seguinte. Este é o mapa da cidade do Rio de Janeiro. Na escala em que está esse mapa, o quilômetro quadrado corresponde aproximadamente a este trecho do centro da cidade. Um trecho que inclui um bom número de quarteirões, de quadras. Como você vê, o quilômetro quadrado é bem grandão comparado com o metro quadrado, por exemplo. E pensar que o nosso país tem 8.500.000 quilômetros quadrados de superfície. É muita terra. O que a gente precisava era distribuir um pouco melhor essa riqueza, você não acha? Esse é o metro quadrado e esse o decímetro quadrado que a gente já conhece. Só que agora a gente vai olhar para essas duas unidades de medida de uma outra maneira. Nós vamos combinar que este é o quilômetro quadrado. Faz de conta que o lado desse quadrado tem 1 quilômetro de comprimento. Repito, faz de conta, esse aqui é o quilômetro quadrado. Como este cabe aqui 10 vezes, então este comprimento corresponde a 100 metros. Pois bem, se este quadrado tiver lado 100 metros, a sua área é o hectare. O hectare é a área de um quadrado de lado 100 metros. E eu agora pergunto, quantas vezes o hectare cabe no quilômetro quadrado? Para responder, a gente pensa assim. Aqui, o hectare cabe 10 vezes. E esta fileira com 10 hectares pode se repetir 10 vezes. Portanto, dentro de 1 quilômetro quadrado, cabem 10 vezes 10, 100 hectares. Olha lá a relação. 1 quilômetro quadrado corresponde a 100 hectares.
a gente estabeleceu uma relação entre o quilômetro quadrado e o hectare. E agora vai estabelecer uma outra relação entre o hectare e o metro quadrado. E para isso vai ser preciso olhar o metro quadrado de uma outra maneira ainda. Vamos fazer de conta que este quadrado tem lado igual a 100 metros. Portanto, ele representa o hectare. Um hectare é a área de um quadrado que tem lado 100 metros. Eu repito, faz de conta que isso aqui tem 100 metros de lado. Sendo assim, este, que é o centímetro quadrado, vai estar representando o metro quadrado. Ele cabe nos 100 metros 100 vezes. E esta fileira se repete 100 vezes. 100 vezes 100 é 10.000. Portanto, a conclusão é a seguinte: um hectare corresponde a 10.000 metros quadrados. Quando um sitiante diz, por exemplo, que o seu sítio tem 4 hectares e meio, 4,5 vezes 10.000 são 45.000 metros quadrados. A gente apresentou algumas unidades de medida diária, as mais importantes, como o quilômetro quadrado, o hectare, o metro quadrado, e estabeleceu algumas relações entre elas. Agora, vale repetir o que já foi dito no programa anterior. Não faz sentido algum ficar decorando os nomes dessas unidades de medida sem ter a mínima ideia do que elas significam, do tamanho de cada uma delas. E com relação às relações entre essas unidades, também não faz sentido ficar decorando mecanicamente essas relações. Mais importante que isso é a gente parar, pensar, conhecendo as relações entre as unidades mais importantes de comprimento, a gente descobre as relações entre as unidades de área. Foi assim, por exemplo, que a gente descobriu que um quilômetro quadrado corresponde a 100 hectares e que um hectare corresponde a 10.000 metros quadrados. Depois de mencionar as principais unidades de medida diária e algumas relações entre elas, nós vamos começar a calcular áreas. Por exemplo, como é que se calcula a área de uma figura como essa, toda irregular, essa figura aqui de contorno verde? Mas antes de responder a pergunta, deixa eu explicar do que é que se trata. Essa é a bacia do Rio Doce, um rio importante que atravessa os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Aqui no mapa se vê o Rio Doce com seus afluentes. O nome bacia hidrográfica é bastante adequado. Quando chove, as águas da chuva que caem aqui nessa região vão para o fundo dos vales, onde estão os rios, e esses rios desaguam no rio principal, que é o Rio Doce, e de alguma maneira essa água acaba desembocando aqui no Oceano Atlântico. Então, esta região que capta as águas da chuva que caem aqui é a bacia do Rio Doce. Pois bem, para se ter uma ideia do potencial dessa bacia, de quanto de água ela produz, dentre outros fatores, é preciso conhecer a área, a extensão desta superfície. Claro que, em princípio, quanto maior for essa extensão, maior é a quantidade de água que ela produz. Então, como é que se pode calcular a área de uma figura toda irregular como essa? Uma maneira é a seguinte: a gente quadricula a figura. Aqui o quadriculado tem 1 centímetro de lado. Cada quadradinho tem 1 centímetro quadrado de área. E aí a gente conta primeiro os quadradinhos inteiros que estão aqui dentro da figura, são esses amarelos. E depois é necessário contar os pedaços de quadradinhos que estão aqui no contorno, esses de cor verde. E aí a gente faz aproximações. Veja um detalhe aqui, por exemplo. Este aqui é quase um quadradinho completo, só falta esta pontinha aqui. Por outro lado, aqui está sobrando um pedacinho. Aproximadamente esse pedacinho com esse outro totalizam 1 centímetro quadrado. E assim a gente prossegue fazendo essas compensações no contorno da figura. Nesse caso aqui, aproximadamente, a área dá 110 centímetros quadrados. Agora veja, essa é a área do mapa. Para saber a área de verdade, vai ser preciso consultar a escala do mapa e saber cada centímetro quadrado do mapa corresponde a quanto na realidade. Mas isso é uma outra história. Você viu um método aproximado para se calcular a área de uma figura de contorno irregular. A gente quadricula a figura e conta os quadradinhos. Só que agora a gente vai ver um caso mais simples. Aliás, bem mais simples. Está aqui um retângulo que tem 12 unidades de comprimento e 7 unidades aqui na largura, na sua altura. Calcular a área desse retângulo é descobrir quantas vezes o quadradinho unitário cabe
dentro dele. O quadradinho que tem lado 1 tem área 1. E calcular a área é descobrir quantas vezes a área deste retângulo é maior, contém a área deste quadradinho. A resposta está aqui, ó. O quadradinho unitário cabe 12 vezes aqui nessa fileira do retângulo. E esta fileira se repete 7 vezes. Portanto, o número de quadradinhos unitários é 7 vezes 12, é 84. Esse mesmo raciocínio a gente pode fazer se o retângulo tiver comprimento 52 e altura 37. A área dele vai ser 52 vezes 37. E a gente generaliza esse raciocínio da seguinte maneira. Se um retângulo tem comprimento C e largura L, a sua área se obtém multiplicando o comprimento C pela largura L. Esta é a fórmula para o cálculo da área do retângulo. Essa fórmula expressa aquela conclusão geral que a gente mencionou agora há pouco. Pois bem, esse mesmo raciocínio que a gente fez para o retângulo pode ser feito para o quadrado. Aliás, o quadrado pode ser pensado como um retângulo particular em que o comprimento é igual à largura. Olha só. O quadrado é um retângulo em que o comprimento e a largura são iguais. Portanto, para obter a área do quadrado, basta multiplicar o comprimento L pela largura L. E aí o resultado é L vezes L ou L elevado à segunda potência. Esta é a fórmula para se calcular a área de um quadrado qualquer. A gente já sabe calcular a área de um retângulo. É só multiplicar o comprimento pela largura. Agora, olhe esta situação. Uma pessoa tem um terreno de 50 metros de frente por 40 metros de fundo, de modo que a área do terreno é 50 vezes 40, 2.000 metros quadrados. Ela divide o terreno em duas partes de tamanhos diferentes. Essa parte 1 tem 20 de frente pelos 40 de fundo e a parte 2 tem 30 de frente pelos 40 de fundo. A área da parte 1 é 20 vezes 40, está aqui, 800. E a área da parte 2 é 30 vezes 40, 1.200. E veja só, somando as áreas das duas partes, 800 mais 1.200, obtém-se a área total. Agora, compare esta situação com essa outra. De novo, o mesmo terreno de 50 por 40. O perímetro, a cerca desse terreno, é 50 mais 40 mais 50 mais 40, o que dá ali, ó, 180. Agora, o perímetro da parte 1 é 20 mais 40 mais 20 mais 40, 120. E o perímetro da parte 2 é 30 mais 40 mais 30 mais 40, o que dá 140. E olha só, 120 mais 140 é 260, não dá o 180. A conclusão é a seguinte: quando uma figura é dividida em partes, o perímetro da figura toda não é a soma dos perímetros das partes, mas a área da figura toda é a soma das áreas das partes. Essa ideia é bastante útil no cálculo de áreas. A gente vai usá-la em alguns casos. Olhe só o caso desta figura aqui de cor vermelha. Ela tem dois contornos retos e dois contornos curvos, uma figura um pouco estranha. Mas a gente pode calcular a sua área com relativa facilidade fazendo o seguinte: cortando essa figura aqui, decompondo-a em duas partes, este pedaço se encaixa aqui. E esta figura é transformada num retângulo. Como a gente não jogou fora nenhum pedaço da figura, a área do retângulo é igual à área da figura original. Nós vamos usar essa ideia para calcular a área de um paralelogramo. Olha só, esses dois paralelogramos são idênticos. Está aqui, ó. A gente vai transformar este paralelogramo num retângulo. É só cortá-lo aqui, de modo que este ângulo aqui seja reto, tirar esse pedacinho que tem forma de triângulo e colocá-lo do lado de cá. Com isso, o paralelogramo se transforma num retângulo de mesma área, mas é preciso tomar um cuidado. Este lado do retângulo é igual a este lado aqui do paralelogramo. Mas este lado do retângulo não é igual a este lado aqui do paralelogramo. Esse lado do retângulo é, na verdade, a altura do paralelogramo. Por isso é que a área do paralelogramo se obtém multiplicando o comprimento de um lado pela altura correspondente, e não um lado por outro lado. Eu vou lhe contar uma história. O seu Hermínio tem um sítiozinho e resolveu criar galinha. Para isso ele comprou 100 metros de tela de galinheiro. Faz de conta que isso aqui
representa os 100 metros de tela de galinheiro. Aí ele percebeu que podia fazer o galinheiro com 40 metros de frente por 10 metros de fundo, 40 de comprimento por 10 de largura. Ou então, com 30 metros de comprimento por 20 metros de largura. E ele percebeu que não dava na mesma, porque, olha só, o retângulo que tem 10 por 40 tem área 400 metros quadrados. E o retângulo que tem 20 por 30 tem área 600 metros quadrados. De 400 para 600 é uma baita de uma diferença. E diante disso é válido perguntar, será que com aqueles mesmos 100 metros de tela dá para conseguir mais do que os 600 metros quadrados? Tentando daqui e dali, o seu Hermínio acabou chegando num quadrado de lado 25 metros. 25 vezes 4, ele também gasta aqui os 100 metros de tela. E um quadrado que tem lado 25, possui área 25 vezes 25, 625 metros quadrados. Portanto, desses três, o mais espaçoso é o quadrado. É incrível que com a mesma cerca se possa cercar áreas diferentes. Agora eu vou lhe contar uma outra história. Certa vez, numa rodinha de professores batendo papo, uma colega observou que as mesas circulares, as mesas onde a gente toma as refeições, as mesas circulares são mais confortáveis, são mais espaçosas. Nelas a gente consegue acomodar melhor, maior quantidade de pratos, talheres, travessas. Pois é, será verdadeiro isso? Que significado tem essa observação dela? Para responder, vamos pensar assim. Imagine uma mesa circular capaz de acomodar com conforto 6 pessoas. Para uma pessoa poder mexer os talheres com relativa folga, vamos imaginar que ela precise de 60 centímetros de mesa. Então, para 6 pessoas, 60 vezes 6, o perímetro deste círculo é 360 centímetros, 3 metros e 60 centímetros. Agora, vamos imaginar uma mesa retangular que acomode estas mesmas 6 pessoas com o mesmo conforto. Esta aqui tem 60 centímetros. 60 para essa, 60 para essa, 120 centímetros é o comprimento da mesa. Veja só, esta mesa retangular e aquela outra mesa circular têm o mesmo perímetro. E nós queremos saber em qual das duas se consegue acomodar maior quantidade de pratos, talheres, etc. Responder essa pergunta significa calcular as áreas, comparar as áreas destas duas figuras. A área do retângulo a gente já sabe calcular, é só multiplicar o comprimento pela largura. Olha só, o retângulo tem 60 centímetros ou 6 decímetros nesta medida e 12 decímetros nesta outra. Portanto, o número de decímetros quadrados que cabem na mesa é 6 vezes 12, 72. Pois então, na mesa circular, caberão estes mesmos 72 decímetros quadrados? Caberão mais ou menos? Olha a resposta aqui. Na mesa circular, cabem aqueles 72 decímetros quadrados e ainda fica sobrando toda essa parte amarela que está aqui na volta. E para você ter uma ideia, é aproximadamente 40% mais do que a área daquele retângulo. Portanto, a nossa colega professora tinha razão. Nas mesas circulares se consegue acomodar melhor as coisas. Você se lembra da história do galinheiro. Com 100 metros de tela, a gente pode construir um retângulo de 10 por 40, ou um outro de 20 por 30, ou o quadrado de lado 25 metros. E desses três, quem sai ganhando é o quadrado, ele tem área maior. Pois bem, dá para conseguir mais ainda do que a área do quadrado. Com 100 metros de tela, a gente pode construir um galinheiro de forma circular. E o círculo ganha do quadrado quando os dois têm mesmo perímetro. Destas figuras que têm mesmo perímetro, a de maior área é o círculo. Essa história do galinheiro pode ser uma brincadeira, mas eu vou lhe mostrar uma outra bastante verdadeira e que tem a ver com isso que nós estamos falando. Com um retângulo como este, a gente pode formar a superfície de um cilindro. Essa daqui. Com o mesmo retângulo, dobrando de maneira conveniente, a gente pode construir esta outra forma de base quadrada, um prisma de base quadrada. E ainda, com o mesmo retângulo, se pode construir um prisma de base retangular, como este aqui. Agora, imagine só que eu colocasse fundo, que estas embalagens fossem bem vedadas, de modo que fosse possível despejar um líquido aqui dentro. A pergunta é a seguinte: em qual das três embalagens caberia a maior quantidade de líquido? Na cilíndrica, na prismática de base quadrada ou na de base retangular?
Para responder, a gente pode pensar assim: as três têm mesma altura, portanto, até aí estão empatadas. O desempate vai se dar nas bases. Vamos comparar as bases dessas três formas espaciais. Este círculo, este quadrado e este retângulo têm todos o mesmo perímetro, que afinal é este comprimento do retângulo de onde nós partimos. Se os três têm o mesmo perímetro, a gente já sabe que o de maior área é o círculo. Portanto, das três embalagens, a que tem maior capacidade é aquela de forma cilíndrica. Não é à toa que nas prateleiras dos supermercados as embalagens de forma cilíndrica são as mais comuns. É que para os fabricantes de embalagens, estas são as mais econômicas.